Olá pessoal, tudo bem com vocês? Para quem não me conhece, eu me chamo Belkis Moreira, sou professora de Química, Física, Biologia e de outras disciplinas da parte diversificada do curso de vocês. Trago para vocês aqui um resumo do que a gente viu em sala de aula sobre a física. Lembram que naqueles primeiros dias de aula que tivemos, nós fizemos uma introdução à física? Pois bem, trago aqui novamente os slides que eu trabalhei com vocês em sala de aula e esse vídeo é principalmente para aquelas pessoas que não lembram mais do que a gente viu na sala de aula e também para aquelas pessoas que faltaram a esses primeiros dias de aulas que tivemos. Então, pessoal, neste vídeo eu vou abordar apenas duas pautas, certo? Irei falar um pouco sobre as ciências da natureza e sobre os ramos da física. Então, é apenas uma parte introdutória à física, certo? Nós não iremos ver nenhum conteúdo de fato. É só para vocês terem o primeiro contato, para quem ainda não teve, com a física, e para quem já teve, para relembrar esses ramos, esses aspectos que a gente já tinha discutido em sala de aula sobre a física. Então, se vocês quiserem fazer anotações no caderno de vocês, certo? Sobre essa parte introdutória da física ou fazer um resumo, fiquem à vontade. Mas saibam que este não é um conteúdo de física, certo? É apenas a parte introdutória. É apenas uma parte para a gente entender de forma geral o que é a física e o que é que ela estuda. O que é uma ciência da natureza? É toda aquela ciência que busca estudar e explicar determinados fenômenos que ocorrem na natureza. E daqui a pouco a gente vai ver quais são essas ciências que buscam estudar esses fenômenos. Mas que tipos de fenômenos, professora? Como a gente viu em sala de aula, um dos fenômenos que o homem buscou explicar, que hoje já temos uma explicação, é para as descargas elétricas, como por exemplo os raios que são formados quando está chovendo. E como é que ocorre? Ocorre pela formação de uma diferença de potencial que determinados materiais no ambiente vão apresentar. E essa descarga elétrica, ela vai de um material que tem um maior potencial para outro que tem um menor potencial. E durante esse processo ocorre a excitação dos elétrons e aí é que a gente vê o claridão, no caso a emissão de luz. Outro fenômeno que acontece na natureza é a formação de arco-íris. E esse fenômeno ele é óptico, ou seja, é algo visual. E ele é causado simplesmente pela refração da luz solar, ou seja, os raios de sol que penetram nas gotas de água da chuva. E aí a água ela vai refratar a luz solar e muitas cores elas vão se apresentando, vão se separando de acordo com as suas frequências em ângulos. Outro fenômeno bem simples, por que o sorvete, o picolé, dentre outras coisas, derrete? Isso acontece nada mais nada menos devido a uma mudança de estado físico, que é do estado sólido para o líquido. Futuramente nós iremos estudar isso muito mais detalhado, certo? Outro fenômeno pode ser provocado pelo homem é a bomba nuclear. A composição é de átomos de urânio que se rompem e parte da matéria que o formava se transforma em energia. Então, é a partir da destruição de rompimentos, de quebras de átomos que liberam uma grande quantidade de energia e aí tem a explosão. E recebe esse nome de bomba nuclear porque é no núcleo do átomo que acontece essa quebra, esse rompimento. Então, as ciências da natureza, ela apresenta alguns ramos, e são especificamente 3 ramos, que é o ramo da química, biologia e física. A química, por exemplo, ela vai procurar estudar a matéria em uma escala molecular. Já a biologia, ela vai buscar estudar fenômenos ligados aos organismos vivos, como a gente vai ver depois bem direitinho em biologia. E a física, ela vai abordar os aspectos mais simples e fundamentais da natureza, como, por exemplo, o movimento, a energia, o som, o calor, a luz, dentre outros. Agora nós iremos ver um pouco sobre os ramos da física, Nós iremos agora detalhar mais especificamente a física dentro das ciências da natureza. Então, um dos ramos da física é a mecânica.
E a mecânica ela vai buscar estudar, né, e analisar os movimentos, as variações de energias e as forças que atuam sobre um determinado corpo. E aí nós temos 3 imagens que mostram um pouquinho sobre alguns trabalhos mecânicos que nós iremos entender um pouquinho melhor mais na frente quando estivermos estudando esses conteúdos, certo? Essa aula é só para vocês terem noção um pouco da física, o que é que ela estuda, o que é que ela traz, quais os ramos que ela apresenta. Outro ramo da física é a termodinâmica. E é esse ramo aqui que vai analisar e estudar as causas e os efeitos de mudanças na temperatura, pressão e volume. E também vai estudar, né, as relações de calor trocado e o trabalho realizado em um determinado sistema gasoso. Outro ramo é a ondulatória. Pelo próprio nome já dá para a gente ter noção do que é que esse ramo estuda, né? Vai estudar os tipos de ondas e também as suas propriedades. Já a óptica é uma parte da física que vai estudar os fenômenos relacionados à luz. E aí é esse ramo da física que vai explicar, por exemplo, os fenômenos da reflexão, refração e difração. Nós iremos estudar bem direitinho futuramente esses 3 fenômenos. O outro ramo é a eletricidade. E é esse ramo que vai buscar estudar os fenômenos que resultam da presença e do fluxo de carga elétrica. Outro ramo da física que nós iremos estudar é o magnetismo. E o magnetismo ele busca analisar as propriedades magnéticas que alguns materiais da natureza têm, como por exemplo o ímã. O ímã, né, sabemos que ele apresenta um polo positivo e um negativo. E dependendo da sua interação com esses polos, pode acontecer uma atração entre eles e também pode acontecer uma repulsão. Bom, então esses foram os ramos principais da física que a gente viu. A mecânica, termodinâmica, ondulatória, óptica, eletricidade, magnetismo. Então, esses são os principais ramos da física e é só para vocês conhecerem a princípio, certo? A gente não vai estudar todos eles no primeiro ano. Esses ramos que eu mostrei para vocês é da física por completo. Então, tem muitos ramos que a gente só vai estudar lá no 3º ano, ok? Pois bem, pessoal, essa foi a nossa aula de introdução à física. Como eu já havia dito, eu trouxe ela novamente para vocês recapitularem o que a gente viu em sala de aula e também para ajudar aqueles alunos que não puderam ir na primeira semana de aula. E continuem aqui na plataforma, certo? O nosso próximo tópico de física tem o conteúdo sobre Sistema Internacional de Unidades, é um conteúdo novo que a gente não viu presencialmente. Então, requer ainda mais atenção de vocês, né, para prestar atenção nos vídeos que eu disponibilizei e também nos materiais. Então, fico por aqui. Qualquer coisa, entre em contato comigo, certo? Abraço a todos.